o nosso Deus. Irmãos, vamos ao estudo de hoje. Temos falado sobre o livro do profeta Isaías, tá bom? E hoje a gente vai dar um pulo no capítulo 6 de Isaías, mas eu acho que eu não vou conseguir encerrar tudo hoje, porque o capítulo 6 tem tanta coisa que a gente pode aprender, que 40 minutos aqui vai ser pouco. Então eu vou dar uma iniciada hoje, mas eu acho que só semana que vem que eu consigo concluir esse estudo aqui, tá bom? Então nós vamos abrir no capítulo 6 e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12, tá? Isaías 6, 1 a 12. E depois você vai abrir lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26, tá? Para explicar o que está acontecendo em Isaías 6, eu vou ter que fazer a ponte com Crônicas 26, tá bom? Então vamos lá então. Isaías 6, 1 a 12, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Tornai insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos para que não vejam, e não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de um todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Até o verso 12. Agora você vai abrir lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Tá? Também é uma leitura longa que os irmãos acompanhem. Eu vou ler, que aí fica mais fácil você acompanhando aí a leitura também. Capítulo 26, 2 Crônicas. Amém? Acharam aí? Capítulo 26. A palavra crônicas tem a ver com história, né? Não sei se vocês aí já ouviram a expressão Crônicas de Nárnia. Tem até nome de filme, né? É um filme de C.S. Lewis, que era um pastor protestante que escreveu crônicas para falar da história da vitória de Cristo. O leão na Crônica de Nárnia é Cristo. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, olha para o filme com essa perspectiva. Então, crônicas é história, tá? Então, aqui a gente tem história do povo de Israel, tá? Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou dos seus dias, dos seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém.
Ele fez o que era reto perante o Senhor, tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate e de Jabiné e de Asdote, edificou cidades no território de Asdote, e entre os filisteus, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maséias, oficial sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso do altar do incenso. Porém, Asdote, Azarias, entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu: descansou Uzias com seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Uma leitura longa, mas necessária para a gente entender aqui a palavra do Senhor. Eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, traz iluminação à nossa mente acerca da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, essa ajuda, porque sabemos que é somente o Teu Espírito que pode trazer entendimento espiritual para nós. Que aqueles que estão ouvindo em casa, aqui no templo, tenham esse entendimento, que advém da capacidade intelectual, mas muito mais pela iluminação do Teu Espírito Santo, para a gente entender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, pergunto para os irmãos o seguinte: o que tem que fazer um rei? Um rei tem que reinar, né? Um rei tem que reinar, tá? Então, já começa aqui um entendimento. Nós estamos lendo o capítulo 6. Lemos aqui inicialmente o capítulo 6. E eu vou ficar hoje só com o verso 1, para a semana que vem a gente concluir o capítulo 6 todo. Agora eu peço que a gente leia juntos o capítulo 6, o verso 1. Vamos ler junto aqui? 6:1. Vamos lá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ok. O que está acontecendo aqui? Nos dias do ministério do profeta Isaías, ele profetizou num período em que um dos reis anteriores foi o rei Uzias. A nação de Israel, gente, ela estava, eu acho que pior do que o nosso país hoje nessa crise que a gente está. A gente está em uma crise polarizada, a gente tem corrupção, a gente tem maldade, a gente tem leis injustas, a gente tem decisões tomadas que são absurdas, né? Tipo, uma criança de 12 anos, se for abusada, quem abusa dela já não mais vai ser julgada como crime, mas como um doente, né? Uns negócios assim que está complicado, né? Naquele tempo também havia uma crise moral, ética, política, espiritual. Por isso que tem vários textos em Isaías que está chamando a atenção da nação de Israel e principalmente das autoridades. E na nação de Israel, você não vai ter ali a expressão presidente, governador, deputado. Você vai encontrar a expressão príncipes, príncipes, reis e sacerdotes. Quando fala de sacerdote, é uma referência sempre àqueles que tinham uma responsabilidade litúrgica com o culto, né, que tinham que estar no templo realizando os cultos a Deus, que tinha uma linhagem levítica. Quando você fala de príncipes, você tem ali então as autoridades, né, as autoridades, pessoas que tinham uma responsabilidade de governo, tá? Para a gente entender isso aqui. E quem era o rei naqueles dias que antecedeu essa fala aqui de Isaías? O rei era o rei Uzias, tá? E o que acontecia? No Velho Testamento havia as teofanias. O que é uma teofania, pastor? Theos, Deus, fanias, uma expressão em grego, aparições. Depois que o pecado entrou na raça humana, você se lembra lá que até antes do pecado, Deus diuturnamente ia na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Depois que o pecado entrou, Deus falou: olha, aqui vocês não podem ficar mais, porque vocês pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus. Você lembra disso, né? Então, expulsos da presença de Deus. Então, a partir dessa introdução do pecado, Deus não poderia mais estar o tempo todo com esse ser humano, porque o pecado manchou a comunhão, separou o homem de Deus. Tá? E o fato de o pecado ter separado o homem de Deus, foi nisso que Deus teve o plano de mandar Jesus, para que no tempo certo Jesus viesse para morrer na cruz em nosso lugar, ressuscitar e garantir-nos um lugar nos céus, enviando para nós o Espírito Santo. Mas lá no Velho Testamento, então, a relação de Deus com o homem era através das teofanias. Deus aparecia e Deus se afastava. Não era uma coisa assim, presente o tempo todo. E uma das maneiras de Deus também falar com o homem era através dessas visões, né? Havia a questão dos sonhos e havia a questão das visões. A visão, ela pode ser entendida assim como
um momento da vida dos profetas, Jeremias, Isaías, em que não é que eles perdem a consciência, é que eles entram numa compreensão, numa verdade espiritual. Deus abre um cenário para eles, como se abrisse um filme diante deles, né? Ou que abrisse um mundo espiritual diante deles que eles com os olhos humanos não era possível enxergar. E o que está acontecendo no capítulo de número 6? Isaías está tendo uma visão. E a visão que ele está tendo não é a visão da terra. A visão que ele está tendo é a visão de onde? Dos céus. Ele está vendo Deus assentado no trono. Nós não temos muitos textos lá do Velho Testamento: ao que está assentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória, desse Deus assentado no trono. E esse Deus, com toda a sua realeza, conforme o texto diz aqui, sentado, as abas das suas vestes enchiam um templo, ou seja, a glória de Deus, esse Deus estava ali de forma tremenda, né? De forma pura, de forma santa, como ele sempre foi. Então ele vê Deus, ele vê os anjos, e aqui tem o nome de serafins. E o que os anjos faziam? Os anjos exaltavam a Deus. O que os anjos falavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. As 3 vezes que os anjos estão falando sobre essa santidade, inclusive uma referência ao Pai, ao Filho. O Deus Pai é santo, o Deus Filho é santo, Deus Espírito Santo é santo. Então, esse trino Deus, por isso que nós cantamos, né, o hino de número 11, não cantamos? Santo, santo, santo Deus. É exatamente por conta disso. Nós cremos no Deus trino e no Deus santo. Isaías está tendo essa visão desse Deus santo. E esse Isaías está tendo outras visões do que está acontecendo ali, tá? Da glória de Deus. Ele vê os serafins de uma forma assim que, humanamente falando, fica até difícil da gente entender, né? Ele fala que os serafins tinham asas que cobriam o rosto, asas que cobriam os pés e com asas que eles voavam. Cobriam o rosto porque os serafins exaltavam a Deus, os anjos exaltavam a Deus, mas tinham também uma reverência, um temor diante desse Deus. Os serafins cobriam os pés, porque são seres criados, dada a sua humildade. E os serafins voavam porque eles estavam sempre disponíveis para servir, amando do Senhor, o que o Senhor queria que eles fizessem. Então é uma visão tremenda. E quando Isaías tem essa visão, gente, ele diz aqui, quando ele tem essa visão, ele começa a falar algumas coisas acerca dele em relação a esse Deus Santo. O que Isaías vai experimentar, eu vou falar só semana que vem. Mas eu quero que você comece a ter, então, a compreensão disso, porque ele dá uma informação muito importante aqui para nós. Ele fala quando isso aconteceu. Quando é que ele teve essa visão? Ele fala que essa visão que ele teve um tempo marcado na história. Foi no ano da morte do rei Uzias. Hoje a gente vai conhecer quem é o rei Uzias. Aí semana que vem nós vamos ver o que Isaías teve como percepção, além disso que eu citei aqui. Tá bom? Então, se você puder, semana que vem está aqui, nós vamos concluir esse estudo agora com a questão do que Isaías experimentou, do que ele viu, né? Aqui parece que os 5 sentidos são exigidos dele aqui: visão, audição, olfato, tato, né? A boca dele foi tocada, teve algo tremendo que aconteceu aqui, tá? Então não perca as cenas do próximo capítulo. Mas hoje nós vamos ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com o rei Uzias, porque ele dá uma informação aqui para nós importante. Ele fala que
No ano da morte do rei Uzias, ele fala, eu vi. Então, parece que tem alguma coisa acontecendo só depois que quem morre? O rei. Então, só acontece algumas coisas depois que o rei morre. Aí a gente já começa a aprender alguma coisa, né? Parece que quando a gente tem tudo, a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. Às vezes, algumas perdas, algumas circunstâncias em que a gente é provado ou que a gente é testado, parece que os nossos olhos, o quê? Primeira lição que a gente começa a entender esse aqui. Então, se Isaías está falando, e ele era o profeta de Deus para a nação de Israel, tanto para Judá quanto para Jerusalém, para o reino do norte e o reino do sul. Isaías, então, está falando assim, olha, só depois que o rei morreu, que parece que a gente está conseguindo entender o que Deus quer. Só depois que a gente perdeu, ou só depois que Deus tirou, porque Deus tira também, que a gente, ó, nossa. Então vamos tentar entender quem é esse rei Uzias? Então volta agora para o texto lá de Crônicas. Crônicas, capítulo de número 26. Tá? Nós vamos ver agora em Crônicas, capítulo de número 26. E eu gostaria muito que, é pena que às vezes o povo às vezes, ou não tem interesse, ou às vezes tem outros compromissos, né? Mas como a igreja, se a igreja pudesse entender esse texto aqui, porque Isaías capítulo 6 é a base litúrgica do culto presbiteriano. Não sei se vocês sabiam disso. Nós usamos Isaías 6 como base para a nossa liturgia. Tá? Então, quando a gente olha para Isaías 6, a gente vê a forma de cultuar a Deus. Tá? O que os anjos, o que os serafins estão fazendo para cultuar o Senhor. Mas o que eu quero que você então comece a entender quem é esse rei Uzias. Que depois que ele morre, parece que ou ele estava sendo pedra de tropeço, ou ele estava sendo idolatrado, ou alguma coisa aconteceu que parece que a presença de Uzias estava impedindo do povo conhecer quem? Deus. Tá. Então vamos lá. Voltou para o capítulo 26 aí? Então eu vou pontuar algumas questões. Primeira coisa que a gente tem aqui como informação, tá? Uzias, verso 1, todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Amazias já estava numa condição já idosa, descansou, e aí o filho, né, que quando a gente tem uma questão de monarquia, né, a monarquia, a liderança passa para o filho, ou para a filha. Né? Se for filha, né, se digamos assim, o rei morre, a rainha morre, a filha, que era a princesa, é que vai ser a próxima rainha, ou o filho vai ser o próximo rei. Me parece que na sucessão inglesa do Reino Unido, né, nós temos aí o príncipe Charles, né, depois que a rainha Elizabeth morrer, ele que vai assumir. Aí depois que o príncipe Charles morrer, aí um dos filhos é que vai assumir. Dentre eles, me parece que um já não quer mais, né? O Harry não quer mais, né? Aquele ruivozinho, né? Mas aí o outro irmão que deve ser, e assim, mas aí um tem que morrer para o outro assumir, né? Aí lá na Inglaterra, está lá até hoje de pé aquela senhorinha lá, dona Rainha Elizabeth, né? Então depois que ela morrer, aí vem os outros sucessores. O pai morreu, independente da idade, quem assume o reinado? O filho. Quantos anos ele tinha? 16 anos. Tá? Um adolescente. Mas adolescente. Lembrando, irmãos, que no contexto de reinado, tem toda uma questão digamos assim, conselheiros,
aqueles conselheiros do rei, a criança é preparada, vai sendo preparada para um dia assumir o trono, tem toda uma pedagogia aí para que ele assuma. Então ele assume com 16 anos. Tá? Verso 3, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos. Então pensa você, então se ele tinha 16 com 52, se eu não me engano, dá 68. Tá? Então, 68. Então, mais ou menos aí foi o tempo que ele viveu. Ele reinou 52 anos, né? Meio século. Né? E aí, quem era esse Uzias? Filho do rei Amazias. Pontuando, primeiro, o que ele fez? Verso de número 4, fala assim, que ele fez o que era reto perante o Senhor. Então, esse Uzias, certamente o fato de o pai dele ser um rei que temia a Deus, e lembrando, irmãos, quando o rei era temente a Deus, o povo era abençoado. Quando o rei não era temente a Deus, o povo sofria. Quando o rei era temente, o povo era abençoado. Quando o rei não era temente, o povo sofria. Sofria porque era um rei déspota, ruim. Né? Hoje a gente está numa confusão só. Né? Eu acho que o nosso presidente não é um homem convertido, mas ao menos fala de Deus, que outros que passaram lá, nem de Deus fala. Fala de coisas que não tem nada a ver. Então, pelo bem, pelo mal, antes ter alguém que pelo menos não faz nada contra, do que ter alguém que faz alguma coisa contra. Né? E o rei Amazias era temente a Deus. E o filho dele agora também conhecia Deus. E no governo de Uzias, ele serviu a Deus. Tá? Então está aqui, fez o que era reto perante o Senhor. O que é fazer o que é reto? Do ponto de vista ético, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista religioso, da espiritualidade, ele fez as coisas certas, né? Tudo certinho. A segunda informação que a gente tem acerca do rei, qual é? Lá no verso 5, qual é? O que ele fez mais? Podem falar aí, olha aí o texto. Ele propôs a buscar Deus. Foi você, alguém que vou buscar Deus. E eu quero andar com Deus. E, gente, uma pessoa que quer andar com Deus, ela vai orar, ela vai conhecer as Escrituras, lembrando que naquele tempo, aproximadamente 740, mais ou menos, antes de Cristo, né, a Bíblia que se tinha era o Pentateuco. Porque essas histórias de crônicas, reis, salmos, gente, isso estava sendo escrito ainda. Isso estava sendo redigido, não estava pronto como a gente tem aqui. Nossa, o rei Uzias vai ler o livro de Mateus. Isso aqui não tinha. Não tinha. O que ele tinha era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Pentateuco. E muitas das histórias estavam sendo construídas, estavam sendo escritas. Ruth, Esther, né? Algumas já estavam redigidas, mas o que se tinha em mãos era isso. Tá? E aí, gente, esse Uzias, ele buscou o Senhor de oração, de leitura bíblica, né? E fala que ele foi como que doutrinado por Zacarias, né? Como que alguém que era sábio e tinha visões de Deus. Aqui essas visões de Deus não é só uma questão, digamos assim, de experiências, ele tinha um conhecimento de Deus. Tá? E aí, ele fala que ele buscou o Senhor. Terceira coisa que a gente tem aqui, uma pessoa que busca a Deus, gente, não tem como. Não tem como. Essa pessoa vai crescer, vai se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. E, gente, pensa aqui, alguém que conhece a Deus, não gasta dinheiro com qualquer coisa, vai estudar, vai ser honesto, não tem como ele não crescer. A prosperidade que nós entendemos que vem aqui não é uma prosperidade de barganha, mas é uma prosperidade de resultado.
É resultado de quê? Do temor a Deus, da busca da presença do Senhor. E diz que o rei Uzias, ele era rei, e ainda assim Deus tornou ele mais próspero, porque ele buscava, ele fazia as coisas certas, né? E Deus prosperou. Diz aqui que ele prosperou. E essa prosperidade a gente pode entender: saúde física, saúde emocional, crescimento, desenvolvimento. Ele foi se desenvolvendo, tá? Então aqui é a terceira informação que a gente tem. Quarta informação que a gente tem está lá no verso 4. Com quem que ele guerreou? Olha aí o texto. Com quem que ele lutou? O que você lembra dos filisteus? Golias. O que Golias fez lá nos dias de Davi? Afrontou o Deus de Israel. Então, gente, Davi viveu mais ou menos lá pelo ano 1000. A gente está aqui quase que 300 anos depois de Davi. Entenderam? E os filisteus parece que é aquele povo chato que não deixou de... que passou o tempo e eles continuaram chato, né? Difícil. Os filisteus, gente, eles eram afrontosos. E esses filisteus ainda estavam fazendo guerra contra o povo hebreu, contra o povo de Deus. E naqueles dias de Uzias, no seu poder de rei, certamente já não era mais menino, porque aqui a gente não tem uma descrição de que ano que foi especificamente isso, mas Uzias estava guerreando, saiu e guerreou contra os filisteus. E diz o verso ainda assim: e quebrou o muro de Gate e de Asdote, edificou cidades de território de Asdote entre os filisteus. Os filisteus, eles eram o inimigo real, mas todo povo lá no Velho Testamento que se levantava contra o povo hebreu era também um inimigo espiritual. Era o inimigo real, mas também era o inimigo espiritual. A partir daquele momento que a gente entende que Golias afrontou o povo de Deus e o Deus dos hebreus, esse afrontamento, gente, não foi com a derrota de Golias que os filisteus pararam com isso, não. Tá? Eles continuaram. E aí agora a gente tem quase 300 anos, o rei Uzias governando, e ele tem que lutar contra os filisteus. Às vezes a gente fala assim: nossa, pastor, mas a Bíblia fala de luta, fala de guerra. E hoje a gente está sempre assim, pensando: não, mas a gente não pode pensar em destruição do outro, tal. Gente, no Velho Testamento, o povo de Deus era instrumento para fazer a justiça de Deus. E o povo de Deus era instrumento, inclusive, para fazer o juízo de Deus. É às vezes complicado a gente entender isso, tá? No caso, por exemplo, quando Davi luta com Golias, Deus está fazendo a sua justiça. E Davi está sendo um instrumento pelo qual essa justiça acontece. É estranho a gente falar isso, né? Mas Deus está usando Davi com aquela pedrinha lá e, pum! A justiça de Deus está sendo feita pelo afrontamento que aconteceu. Então, essas guerras que aconteceram lá no Velho Testamento, gente, não era guerra assim com rosinha. Era guerra com o quê? Com espada, era guerra com lança. E Deus está fortalecendo o seu povo, porque o povo hebreu era o povo que tinha a missão de falar para todas as nações quem era Deus. E Deus queria abençoar as nações. Mas, vez por outra, surgia algum povo que afrontava e queria destruir o povo hebreu. Como hoje, estão tentando destruir os cristãos. Eu recebi hoje uma notícia que cerca de 223 cristãos foram mortos no Afeganistão. Os afegães, eles são islâmicos. A gente gostaria que eles pudessem ouvir a palavra do Senhor e se converterem. Mas não, eles não querem,
E, inclusive, afrontam, inclusive matam. Hoje, a ideia é o quê? Se outro quer briga, a gente sai fora, né? Então, estão tentando tirar muitos cristãos lá do Afeganistão. Mas, gente, em outros momentos, tem que ter o fronte, o tete a tete. E, nesse caso, lá atrás, os filisteus eram esse povo. Que aí, Uzias se levanta e vai guerrear contra eles. Porque eles eram os inimigos de fato e os inimigos espirituais, afrontando a Deus, né? Afrontando o Deus dos hebreus. E Deus encorajou e, de alguma forma, eles foram destruídos. Aí lá no verso de número 7, olha aí na sua Bíblia, tá? Vai marcando aí, ó. Tudo isso no reinado de quem? Uzias. Lá no verso 7 fala assim: Deus o ajudou. Aqui tem um sujeito oculto aqui. Deus ajudou a quem? Uzias. Deus o ajudou contra quem? Os filisteus. Mas não só contra os filisteus, mas também contra quem? Os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome espalhara até a entrada do Egito, porque tinha tornado em extremo forte. Gente, pensa o seguinte: Uzias foi guerreando, né? E aí o próprio Deus protegeu. Você há de convir comigo, irmãos, irmão, que às vezes nós temos inimigos tão fortes, né? Grandiosos, monstruosos como Davi, e às vezes a gente fala assim: Deus, eu não tenho força para lutar contra isso. Às vezes Deus renova, Deus faz a gente se fortalecer, e de repente você vê aquele inimigo derrotado, aí você fala: gente, como é que isso aconteceu? Deus. Quem é que estava dando força para Uzias guerrear? Deus. E agora, não somente contra os filisteus, mas contra os arábios. Quem são os arábios? Os árabes, lá atrás, eles eram primos dos judeus. Você se lembra que Abraão teve um relacionamento com Agar, e com Agar ele teve um filho chamado Ismael. Ismael, então, digamos, o pai dos ismaelitas. E como pai dos ismaelitas, Israel é aquele que, depois da ascendência, vai se desenvolvendo, se torna uma nação forte, mas praticamente depois eles se tornam adeptos do pensamento de que Deus dá-se o nome de Alá, né? E Deus é esse que dá uma revelação em Medina para o profeta chamado Maomé. Aí, com isso, então, Maomé recebe essa revelação, escreve o Alcorão. Aí, em cima do Alcorão se estabelece uma religião chamada islamismo, os arábios. Lá atrás ainda não tinha isso tudo que a gente está falando aqui, mas já tinha uma distinção. Não era aquele povo que seguia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era uma concepção distinta. Por isso que, quando se fala do judaísmo, quando se fala do Velho Testamento, a gente tem praticamente 3 segmentos que advêm desse contexto judaico. O judaísmo, aí vem a questão do islamismo e vem o cristianismo. Lembrando que o judaísmo não é o mesmo que o cristianismo, e nem o islamismo o mesmo que o judaísmo. Resumindo, o judaísmo fica entre Gênesis a Malaquias. O islamismo nem entre esses dois. Alcorão. O cristianismo, Gênesis, Malaquias, Mateus a Apocalipse. Nós somos cristãos. Judaico-cristã. Gênesis a Malaquias, Mateus, Apocalipse. Citando aqui agora há pouco,
algumas religiões contemporâneas são judaizantes. Testemunho de Jeová, os mormons não usam a Bíblia que nós usamos, eles usam um código chamado Código Moroni, tá? Não é a Bíblia que a gente usa, tá? Alguns outros segmentos, embora se dizem cristãos, também são judaizantes. Aqueles que usam véu, não tem? Então fica lá no Velho Testamento. Bom, sobre isso eu falo outra hora. Mas eu quero que você entenda que Uzias lutou contra quem? Filisteus e os arábios. Com a ajuda de quem? De Deus. Aí tinha alguns povos por perto lá, que eram também um povo, gente, muito difícil. Você se lembra que Ló teve 2 filhas? E quando Ló saiu daquela região de Sodoma e Gomorra, depois de um tempo que eles estavam mais estabelecidos, as filhas acharam que não tinha homem para poder casar, aliciaram o próprio pai, embebedaram o pai e tiveram filhos com o próprio pai. Das 2 filhas de Ló saíram 2 povos, um chamado povo amonita e o outro chamado moabitas. E esses povos, gente, eram bárbaros. O que é um povo bárbaro? Né? Quem já viu aqui uma série chamada Vikings, os bárbaros, ele era um povo ruim até, que matava, que escorraçava, que fazia e acontecia. Matava mulher grávida, matava criança, um povo difícil. E esse povo olhou para Uzias, vencendo esses inimigos, e falou: Uzias, olha que legal. Eles se aproximaram de Uzias, porque viram que Uzias estava ficando o quê? Um general, um rei, o quê? Um rei forte. Uzias está ficando um rei forte. Irmãos, a gente precisa aprender a lidar com derrotas e a gente precisa aprender a lidar com vitórias. Às vezes a gente tem vitória, mas a gente fica arrogante com a vitória. E às vezes a gente tem derrota, ao invés de a gente se humilhar, para que Deus nos exalte na humilhação, mas a gente mesmo na humilhação fica arrogante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No caso de Uzias, à medida que essas coisas foram acontecendo, gente, Uzias foi ficando meio fortão, sabe, meio... Tá? Mas depois a gente vai falar mais disso. E o que vai acontecer aqui? Esse Uzias, além de toda essa questão, eu vou repetir, ele fez o que era reto, ele propôs buscar a Deus, Deus o fez prosperar, ele guerreou contra os filisteus, Deus o ajudou contra os filisteus e os arábios, e agora Uzias também vai construir nas muralhas as torres, né? Nada melhor do que deixar seu nome em algum lugar quando você constrói alguma coisa, né? Às vezes você morre e o negócio fica aí, né? Ou seja, Uzias ele construiu um monte de coisas assim, que deixou, assim, impressionou as pessoas. As pessoas ficaram impressionadas com ele. Esse Uzias, então, irmãos, é esse que agora é um construtor, né? Tem cabeça, faz lá as muralhas, as partes das torres, como proteção, e assim vai, né? E esse Uzias também, além disso tudo, ele era, aí diz aqui que ele era amigo da agricultura. O que é um amigo da agricultura? E se ele é amigo da agricultura, ele tinha uma cabeça para ser também o quê? Um agricultor. Mexia com gado, um rebanho, sabia lidar com isso, mexia. E, gente, o homem foi crescendo, né? E aí, à medida que ele ia crescendo, a liderança dele também cresceu. Tá? Aí lá no verso de número 11, o que diz aí lá no verso 11? Né? Fala assim: tinha também Uzias o quê? Um exército de homens. Né? Então, a liderança dele cresceu, ele tinha um grande exército. Pessoas as quais ele... Gente, isso tudo aqui até então era pecado? Não era pecado. Não. Tudo dentro de uma estrutura organizada, que foi se estabelecendo, se foi organizando. Não, mas não, fez tudo certinho. Tá? Tudo aqui, tudo belezinha. Tá? Então, ele passou a ter um exército com tropas,
com o rol, segundo o escrivão, ou seja, aqui quando fala de rol, né, tropa, exemplo, uma tropa de 100 homens, outra tropa de 50 homens, uma tropa tudo organizadinho. E rol, a gente não tem aqui rol de membros da Igreja do Vale? O que? A gente tem a lista de quem é membro, de quem não é, né? Mas a gente sabe quem é membro, onde mora, tal, e que quem, numa situação de assembleia, pode participar, o rol de membros. Ele tinha tudo organizadinho, tudo certinho. Tá? E esses homens eram capazes na questão de armas, diz o texto aqui, homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol, feito pelo escrivão, né? E sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Príncipe, lembrando aqui, uma autoridade, um outro comandante, né? Alguém que tinha esse poder de decisão também. Tá? Então, ele tinha isso também, né? Um exército. Para que serve um exército? Serve para proteger, serve como defesa e serve também para o quê? Ataque. Entrou num momento de guerra, nós precisamos defender aquele povo, né? Alguns não, mas não precisa de exército. Gente, a Bíblia fala dessas coisas de maneira tranquila, tá? Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe, né? Se entrar alguém dentro da nossa casa, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que defender, ué. Não, tem que defender. Defende, a sua casa é um lugar inviolável. E a sua vida é uma vida inviolável. Eu não sei se vocês sabiam disso, que nem quando morre alguém, aquele corpo pode ser tocado de qualquer forma, porque o corpo é inviolável. O respeito que tem que ter com o corpo do outro. Se tem um respeito com o corpo morto, muito mais ainda com o corpo o quê? Vivo. O seu corpo só toca quem você deixa. Quem você não deixa, porque o corpo é inviolável. E nesse caso, alguém adentrando a nossa casa para poder... A gente tem que estar atento a isso. Então, nesse caso aqui, gente, o exército, ele tinha essa força para quê? Proteger, para defender e para, se houvesse necessidade, entrar em fronte, né? Então, isso debaixo da autoridade de quem? Uzias. Tá? E aí, verso 13, você vai ver lá no verso 13, eu vou ler o 13, que fala assim, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Então o rei não estava sozinho. Tinha um exército que nós estamos juntos. Estamos caminhando aqui em defesa da nossa nação, da nossa pátria, né? E aí, verso de número 14, o que a gente tem aqui no verso 14? Diz que o rei Uzias, ele era um rei estrategista. O que ele fez? Né? O que ele fez como um líder estrategista? O que ele fez? Verso 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, o quê? Escudos, capacetes, couraças, arcos, um monte de coisa. Então, ele falou assim, gente, vocês são meu exército. Ele não disse, olha, vocês são meu exército, pode ir em luta por mim. Não, ele fez isso. O que ele fez? Capacitou, treinou. Gente, hoje a gente está precisando aprender a ser liderado. E quando se tem uma visão de treinamento, de equipar, para a gente ter uma eficiência melhor para servir. Imagina um exército sem treinamento. Pessoas que precisam servir se não são treinadas, se não são capacitadas. Como é que elas vão cumprir a missão delas? O general fala assim, vai. Por isso que hoje eu sou um defensor que muita coisa às vezes não acontece nas nossas comunidades de maneira correta, sabe por quê? A gente ou tem medo, ou tem dificuldade, ou a gente não quer ser treinado. E sem treinamento, sem liderança, sem disciplina, sem orientação, cada um vai fazer
aquilo que quer. Aí complica, né? Por exemplo, hoje, nessa questão nossa como igreja, aí, como foi difícil a gente ensinar as pessoas, gente, vamos usar as redes sociais, porque a gente não tem outra opção. A gente teve que o quê? Treinar. Vamos fazer assim. Aqui mesmo, no nosso conselho, a gente fez alguns treinamentos na reunião do conselho. Como é que faz uma reunião pelo Meet? A gente fez um treinamento na reunião do conselho, para aprender. E hoje a gente não está. Então tem que quê? O que Uzias fez? Treinou a equipe dele para o front, para as responsabilidades que eles tinham aqui. Porque se houvesse uma situação de guerra, eles estavam o quê? Preparados. Gente, todas essas informações maravilhosas, né? Nossa, que rei, né? Começou com 16 anos, fez o que era reto, propôs a buscar Deus, prosperou, guerreou contra os filisteus, Deus ajudou o rei, edificou torres, era capacitado para mexer com gado, com bicho. Ele arregimentou um grande exército, treinou, capacitou com arma, com escudo, com lança, e a tropa tinha o rol de todo mundo, tudo certinho, dava ordens e ele tinha apoio. Gente, maravilha. Mas olha só, vamos ler lá no verso de número 16? Vamos lá junto? Vamos lá? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que aconteceu aqui, pastor? Estava indo tão bem, né? Estava indo tão bem, de repente, gente, aquela questão gente, a gente tem que aprender o tempo todo que Jesus Cristo fala lá em João capítulo de número 13. E se você se lembra lá em João capítulo 13, e você se lembra que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, a partir do verso 5, Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, seu Filho, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Paulo está falando isso. O que está falando João capítulo 13? Jesus com seus discípulos, todos eles ali, inclusive Judas, o traidor. Jesus pega a bacia, a toalha, pega água, vai até eles, se prepara, tira a sandália dos pés desses discípulos, começa o quê? Lavar os pés. Aí Jesus fala assim: olha, da mesma forma que eu fiz, façam vocês também. Porque eu vos dei o exemplo de quê? Humildade. Jesus está falando isso. Paulo está falando isso. O que aconteceu com o rei? As coisas boas foram acontecendo, e ao invés do rei manter o quê? Humildade, o rei que ficou? Arrogante. Ficou arrogante, soberbo. Às vezes, quando as coisas vão bem na nossa vida, né, o dinheiro está entrando, a gente está com sucesso, a gente vai tendo fama, as pessoas vão vendo a gente assim, admirar, a gente tem uma facilidade para ficar arrogante muito grande. E o rei Uzias ficou arrogante. E nada melhor do que Deus para tratar da nossa arrogância. E Deus teve que tratar. Diz o verso então: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração da própria ruína, e cometeu transgressões contra quem? Contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar. O que está acontecendo aqui? A gente está vendo hoje aqui no nosso país, a gente tem 3 instâncias, né? Executivo, legislativo e judiciário. E tem uma instância que quer fazer tudo, né? Não pode. Não pode. O que aconteceu?
Primeira pergunta que eu fiz aqui quando a gente iniciou. O que o rei tem que fazer? Reinar. E reinar significa organizar. Até então estava tudo certinho. Administrar, comandar, né? O rei tinha que fazer isso. Era isso que ele tinha que fazer. Mas aí o rei resolveu fazer o seguinte: eu quero sacrificar. Sacrificar era uma missão exclusiva dos que eram da ascendência de Araão, da linhagem de Araão, que eram quem? Os levitas, sacerdotes. Essa era a missão deles. E isso sim passando de pai para filho. De tal forma, irmãos, que os levitas, eles tinham direito, inclusive, de parte das ofertas, dos bois, dos bolos que eram trazidos, porque a missão dos levitas era estar antes, lá no tabernáculo, sacrificando, depois que o templo foi construído, estar no templo sacrificando a Deus. O povo chegava com o boi, separava o que era para o sacrifício, o que era para o levita, né? E ele apresentava aquilo a Deus para o culto, e Deus abençoava e tal. Ou então, Deus não recebia, mas ele era aquele que apresentava. A missão dele era essa. Por isso que há uma expressão que fala que a porção do levita, a herança do levita, sabe quem era? Era Deus. As outras tribos, das 12 tribos de Judá, tiveram terra, tiveram isso, tiveram aquilo outro, para cá e para lá, mas aos levitas, a herança deles era servir a Deus. Agora o rei, que tinha sido separado para o reinado, o rei Uzias queria o quê? Ele queria reinar e queria o quê? Sacrificar. Deus falou: nananina, não. Você não pode querer fazer tudo. Já viu que, às vezes, até nas nossas igrejas, tem gente que quer fazer tudo? Não dá certo. Faz bem uma coisa. Faz bem. É o seu chamado, o seu ministério. Faz bem aquilo. O rei Uzias, além de governar, queria sacrificar. Adentrou ao serviço sacrificial, e lá tinha 80 sacerdotes. À medida que esses sacerdotes viram o rei ali, falaram assim: rei, aqui não é missão para você não, isso aqui não é para você não, isso aqui é para nós. E sabe o que aconteceu com o rei? Ficou chateadinho. Ficou chateado. Diz o texto aqui, ó. Porém, o sacerdote, verso 17, Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei. Rei, o senhor não pode estar aqui para fazer isso. Pegar animal, separar a gordura da carne, separar as partes, levar a pia, levar para o altar, essa não é missão sua, rei. Essa é missão nossa. E o rei Uzias ficou o quê? Chateado. Diz o texto aqui: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra da tua parte, da parte do Senhor. Os 80 sacerdotes falaram: rei, Deus não vai se agradar disso, não. Deus não vai gostar do que o senhor está fazendo, não. E o que vai acontecer aqui agora, irmãos? Se não vem por amor, vem pela dor, né? Se não obedece, vai ter correção, vai ter disciplina. Eu não sei se você sabia que no contexto do Velho Testamento, quando alguém estava leproso, ele tinha duas opções. Tá? Ou ele ia para uma cidade refúgio. A cidade refúgio é uma cidade, era um leprosário. Aqui na região tinha algum? Eu já ouvi falar que tinha algum aqui, né? Onde é que era aqui? Colônia Santa Isabel.
perto de Betim. Tá? Então vamos pensar, se naquele tempo a gente tivesse uma situação dessa, quem era leproso ia para lá. Tá? E tinha dois tipos de lepra, uma que pegava todo o corpo, né? Aí, né? E uma que Deus mandou especificamente para Uzias, que veio na testa dele. Gente, não tem como, hoje a gente está escondendo o rosto por conta da máscara, né? Mas uma lepra na testa, nem a máscara ia proteger. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver que agora o rei é um leproso. Que o rei é leproso. O rei, esse homem com todo esse nome, com toda essa história, com toda essa vivência, com toda essa conquista, com toda essa atitude de mandatário, o rei leproso, o rei agora está leproso. E, gente, é fato que, né, ele era rei, e nesse caso não mandaram o rei para a cidade de refúgio, mas mandaram o rei para uma casa onde o rei ficou confinado naquela casa com a sua lepra até o fim dos seus dias. A impressão que a gente tem aqui que Deus não tirou a lepra para tratar o homem. Deus não tirou o problema para humilhar o homem. Lá no verso de número 23 fala assim: descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. Morreu com lepra. Mas o que se espera, e eu quero crer nisso, que apesar disso, digamos assim, de Deus ter preservado a integridade espiritual dele, fruto dessa disciplina, porque toda disciplina vem para correção. Deus queria corrigir. O rei Uzias, para mostrar, não, você fica como rei, governe, faça a sua parte. Não queira fazer algo que você não foi chamado para fazer. O que acontece muitas vezes nas nossas vidas é que às vezes a gente quer fazer coisas que Deus não chamou para a gente fazer. E aquilo que a gente foi chamado para fazer, às vezes a gente não faz. Mas lá atrás o rei queria fazer um monte de coisa, meio onipotente, né? Vou fazer um monte de coisa. Não. É rei? Vai ser rei. Gente, é esse rei que Isaías está falando assim, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu quero encerrar com algumas perguntas, dentre elas, tipo, será que o rei cresceu tanto que impediu as pessoas de verem a Deus e que só depois da morte dele as pessoas passaram a saber de fato quem era Deus? Por isso Deus, naquele momento oportuno, deu a visão para Isaías falar para a nação que estava em crise, as corrupções. Lembra lá que a gente leu no capítulo 1 que o boi sabia quem era o seu dono, o jumento, o seu possuidor, mas Israel não sabia quem era Deus? As crises políticas, morais, espirituais que haviam, não era resultado, talvez, porque idolatraram o rei, porque idolatraram Uzias, porque Uzias ficou tão grande, que o povo olhava para Uzias, mas esquecia de Deus, que só aconteceu aquelas bênçãos porque Deus estava por trás dele, conduzindo à frente dele, do lado dele. Nós temos uma facilidade muito grande para nos tornarmos idólatras. Temos uma facilidade muito grande para idolatrar pastor, idolatrar político, idolatrar cargo, idolatrar instrumento, idolatrar árvore. Nós temos uma facilidade muito grande. E talvez em alguns momentos que nós estejamos criando nossos objetos de idolatria, ídolo, colocamos o ídolo e o adoramos, porque a palavra idolatria, ídolo, latreia, no grego significa culto. Idolatria
é um culto que eu presto a um ídolo. E a minha pergunta é se Uzias não se tornou o quê? Não, um ídolo. Ele se tornou um ídolo a ponto que a nação de Israel olhava para ele como se fosse um Deus. Aí a gente então tem essa construção de Isaías capítulo 1, Isaías falando, Uzias morreu. Foi nesse ano que eu pude ver a Deus, que nós pudemos ver a Deus. E a minha pergunta é se às vezes nós não criamos alguns ídolos e esses ídolos nos impedem de saber de fato quem é Deus. Filho, uma posição, um objeto, uma casa, um carro, sei lá o que for. A gente tem uma facilidade muito grande. E aí não tem como nós servirmos a dois senhores, né? Ou haveremos de agradar a um e aborrecer o outro. Fica essa pergunta para nós, mas agora você vai entender o que está acontecendo lá no capítulo 6 de Isaías. Amém?